Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos às páginas da Aprendiz do Evangelho, através do Facebook, também através do Instagram. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos. Que o Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Lembrando que nós estamos estudando, né, a coleção, as obras que fazem parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do livro Religião dos Espíritos. E lembrando que é uma forma também de estudarmos o livro dos Espíritos através dos comentários extraordinários do Espírito Emmanuel. Porque cada capítulo do livro Religião dos Espíritos apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos. Então, é uma forma também de nós estudarmos através, né, dos comentários de Emmanuel. E no capítulo 22, intitulado Anti-Falsos Profetas, nos é apresentada a questão de número 624 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. E os benfeitores afirmam, né, que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e que nós podemos reconhecer os verdadeiros profetas através, né, de suas palavras, de suas ações. Então, acerca dessa questão de número 624 de O Livro dos Espíritos, ele tece os seus comentários e apresenta como título ante falsos profetas, né? Diante dos falsos profetas. E quem são os profetas? São aqueles que apresentam-se como mensageiros da verdade espiritual, mas que na verdade não é bem assim, né? Na verdade, acabam disseminando e espalhando informações enganosas, informações distorcidas, informações falsas. Então, são considerados falsos profetas, né? Emmanuel, ele coloca como título anti-falsos profetas, pode dizer também que são aqueles indivíduos que buscam aproveitar da fé alheia para tirar proveitos, né? Vantagens pessoais. Então, Emmanuel já começa aqui nos alertando, diante dos falsos profetas, para termos um certo cuidado, saber distinguir, né, quem está utilizando ali da mensagem verdadeira. Emmanuel, no início do livro, desse capítulo 22 do livro Religião dos Espíritos, ele inicia nos orientando assim: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais, né? Então, assim, te previne, cuidado, para não responsabilizar também, não colocar é, no outro a culpa, aquilo que é nosso. Então, se eu empreendi, né, se nas minhas ações eu faço tudo contrário às leis divinas, eu não posso responsabilizar, sair aí responsabilizando o outro, mesmo que seja aquele que nos proferiu, nos enviou uma mensagem se passando, né,
pelo mensageiro da verdade espiritual, mas é preciso ter cuidado, porque é muito fácil de responsabilizar o outro, né, pelas nossas ações. Inclusive, no livro que trazemos Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles, aliás, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles, e tem um capítulo intitulado Fracasso e Responsabilidade, onde Joana ela vai nos dizer justamente isso, que é muito cômodo a gente atribuir o nosso insucesso, né, as coisas que nos acontecem ao outro. Há uma parte, inclusive, que ela nos diz assim: não te excuses dos dissabores e desdita, né? Não renegues, ou seja, não isentes dos dissabores e das infelicidades, das tribulações, acusando o teu irmão, mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, né? És o responsável. A mentora Joana de Ângeles afirma que somos responsáveis. Ela diz assim: porque agiste de boa fé com leviandade ou tutelado pela invigilância, não te deves acreditar inocente. E ela afirma: cada um sintoniza com o que lhe apraz e afina, né? Quantos no trabalho da mediunidade utiliza ali para passar informações, mensagens enganosas, perigosas. E aí a pessoa que sintoniza, né, que dá ouvido às más sugestões, né, às más orientações, pode nos causar um grande mal, mas nós somos responsáveis. Ainda assim, não podemos culpar o outro, porque nós temos o livre arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Então, Emmanuel, em seus comentários, ele vai nos dizer assim: recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Ele vai nos dizer assim: não despertarás a fome de peixes com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho, né? Então, aquilo que estamos lançando, né, nós estamos atraindo. Que sintonia estamos lançando, né? Que pensamentos estamos ali cultivando. E Emmanuel diz assim: desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estutícia, ou seja, de nossa própria imprudência, né? De nosso próprio descuido. E quando é que nós descuidamos? Quando justamente voltamos nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as coisas materiais, quando nos afastamos das leis divinas, né, que nos indica o caminho que nós devemos seguir, o que devemos fazer e deixar de fazer, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta, assim nos orienta, né, os benfeitores na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Então, quando nos afastamos das leis divinas, nós nos desequilibramos e caímos aí nas telhas do egoísmo, do orgulho. Então, quando eu volto os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus interesses para o egoísmo,
né? Quando eu coloco os meus interesses materiais acima dos interesses espirituais, que são os verdadeiros valores, aquilo que podemos agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Então, quando assim eu faço, eu abro campo para as forças negativas, inclusive para atrair para junto os falsos mensageiros, os falsos profetas. E aí, se algo, né, a gente acontece de errado, a gente não pode culpar o outro, porque a gente entrou na sintonia, a gente deu campo. Então, essa o conselho, a orientação que Emmanuel nos dá para ficarmos atentos. E ele diz assim: desse modo, igualmente, né, todos somos induzidos ao erro. Ele também vai nos dizer: dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propunham a explorarmos a insensatez e a cobiça. Porque essas sugestões infelizes, ela vai nos apresentar os quadros ilusórios, né? Os quadros de facilidades, a porta larga, a porta das facilidades. Né? Então, nos apresenta um quadro de facilidades como se fosse o principal, como se fosse a nossa real conquista, a nossa real felicidade. E aí a gente cai no erro de dizer assim: eu vou aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar a vida, né? Mas o que é aproveitar a vida? O que é que entendemos aproveitar a vida? Né? Muitas vezes, quando repetimos, afirmamos essa frase, estamos com os nossos pensamentos, atenções, as nossas atitudes apenas nos gozos materiais, né? Nos prazeres momentâneos, naquilo que o mundo material oferece. Né? Aí a gente só pensa em curtir a vida como sendo aproveitar a vida. Mas, de fato, nós aprendemos no Espiritismo que nós aproveitamos, sim, a existência corporal quando nós nos esforçamos para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós. Quando despertamos para a realidade da vida, entendendo que estamos em uma escola, todos matriculados, né, por uma finalidade de conquistar a nossa felicidade através das conquistas das virtudes. A felicidade, ela não depende das coisas que estão fora de nós. A nossa felicidade nós não podemos colocar na mão do outro. A felicidade não é ter carro novo, ter casa nova, não é sair pelo mundo viajando. A verdadeira felicidade é aquela que a gente conquista, é a paz que a gente carrega dentro de nós, mesmo diante das diversas situações. Vamos entendendo que, na realidade, tudo está no seu devido lugar, né? E somos apresentados os testes, as provas, as dificuldades, as dores, as aflições, por necessidade, e por isso estamos no mundo de provas e expiações, para passarmos de ano a cada encarnação, para nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Então, por isso que aqui estamos. E Emmanuel, ele vai nos chamar a atenção quando diz assim: é preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores
da evolução que nos é necessária e que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo panorâmico, parâmetro, né, ideal de nossa conduta. Então, Emmanuel aqui, ele nos lembra que todos nós, né, estamos nessa romagem, né, estando no corpo físico ou fora do corpo físico, nós estamos em uma grande oportunidade de evolução. Evoluímos no mundo espiritual e evoluímos também no mundo físico. Né? Nós aprendemos e precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Precisamos passar ali pelo teste da paciência, precisamos ali passar pelo teste para ser mais tolerante, né, para ser mais indulgente, para perdoar. Então, precisamos passar pelas dificuldades com resignação, com confiança, com coragem, com bom ânimo, porque Deus, o nosso Pai, Ele nos oferece todos os recursos, envia os seus mensageiros para acalmar o nosso coração, para nos confortar, para nos dar força nessa caminhada tão importante para a nossa evolução espiritual. E por isso que Emmanuel aqui nos lembra que temos obrigação de buscar o exemplo de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, né? Através do bom exemplo, através do outro, né, de fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, perguntar como Jesus agiria se estivesse no meu lugar diante dessa situação, da prova que eu estou passando, como ele gostaria que eu agisse diante dessa situação. Então, são exercícios que nos ajudam a irmos olhando para dentro de nós, buscando aquilo que precisa ser corrigido, né? Nos colocando no lugar do outro. Se fôssemos nós no lugar do outro, como gostaríamos de ser tratados? Então, são diversos exemplos que nós podemos colocar no nosso dia a dia e nos colocarmos à disposição desse exemplo. Então, Emmanuel continua e diz assim: não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustenta a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. O que Emmanuel quis estar nos dizendo com isso? Emmanuel, ele nos chama a atenção para nós lembrarmos que, por exemplo, se eu, durante a minha experiência encarnatória, se eu me dediquei a falsear as coisas, a viver um mundo de enganos, de mentiras, então, quando eu deixar o corpo físico, o que é que vai acontecer? Vou continuar sendo o que fui. Então, para a gente ter cuidado com as mensagens, porque desencarnou, não vira santo, não. Continua sendo o que foi quando encarnado, né? Só mudou de plano. Então, para a gente ter cuidado com o que a gente vê por aí, nas mensagens que são ofertadas, a gente tem que ter cuidado. E Emmanuel, inclusive, ele lembra dizendo assim: não criais desse modo em todo o espírito. Diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala, né?
Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Quantos, né, estão ali envolvidos na própria mentira que acredita que ali a mentira seja a verdade. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, diz Emmanuel, somos também a força com a qual entramos em sintonia. E aí lembramos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ali no prefácio, a parte, o texto introdutório, intitulado Raios, Ondas, Médios, Mentes, Emmanuel, ele nos chama a atenção ao dizer que nas romagens nós somos todos instrumentos das forças das quais estamos em sintonia. Ele também nos lembra, né, que todos nós somos médios dentro de um campo mental que nos é próprio, né, nos associando às forças, né, de energias edificantes, de energias boas, se os nossos pensamentos eles fluem na direção, né, da vida superior. Agora, meus irmãos, se os nossos pensamentos eles estão fluindo na direção da vida inferior, ao mundo material, ao apego, ao egoísmo, né, ao orgulho, à vaidade, à inveja, ao ciúme, à maledicência, né, se a gente está neste mundo sem fazer a distinção, a separação de que é importante estarmos neste mundo, mas não sermos do mundo, se voltamos todas as nossas atenções aos valores da matéria, o que acontece? Nós nos associamos às forças deprimentes, às forças perturbadoras, e aí ficamos escravos, né, às sombras, né, as sombras primitivas. Então, Emmanuel faz um alerta para nós termos o cuidado com os nossos pensamentos, aonde estamos nos sintonizando, porque nossa mente funciona como uma antena. Nós sintonizamos com as ondas de pensamentos, né, que estamos ali alimentando. Então, emitimos e atraímos essas forças, esses pensamentos. Então, que possamos nós nos esforçarmos para o cultivo dos bons pensamentos, para nos associarmos com as energias edificantes. Então, Emmanuel, ele vai nos esclarecer, na verdade, ele vai nos aconselhar, finalizando, dizendo assim: procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho. E cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados, desse ou daquele setor de esclarecimento. Aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, do assédio de todo o mal. Então, Emmanuel, aqui ele encerra nos mostrando a importância de voltarmos todas as nossas atenções no Evangelho de Jesus, que é o roteiro mais seguro, que nos apresenta mensagens consoladoras, advertências, né? Um verdadeiro roteiro seguro para que possamos seguir as orientações, para que possamos nos alimentar das lições puras do Mestre Jesus, né? E para também nos prevenir
né, de todo o mal. Então, só recapitulando aqui, né, o que nós falamos hoje, que foi sobre antifalsos profetas, para estarmos atentos. A questão de o Livro dos Espíritos nos apresenta, de número 624, qual o caráter do verdadeiro profeta, onde os benfeitores deixam muito claro que o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus, e que nós podemos identificar através das palavras, mas, sobretudo, através de suas ações. Então, essa foi os breves comentários da mensagem de hoje, de número 22 do livro Religião dos Espíritos. Iremos voltar na próxima quinta-feira, às 21h30. Então, quero agradecer a todos, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos esse livro tão importante, Religião dos Espíritos, e os outros livros também que fazem parte da coleção Estudando a Codificação. Uma vez lembrando também que a cada semana nós estamos estudando um livro diferente dessa coleção, ok? Então, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a todos que irão nos acompanhar também posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite tranquila de muita paz. Paz e luz a todos.